Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua. Não querendo esconder a minha incompetência ao clicar no gravador, esqueci-me de fazer isso, portanto é a segunda tentativa. Estamos aqui a falar há cerca de 3, 4 3, minutos. 4 minutos, Já? não foi grave. Não foi grave. Eu sintetizo, Guilherme dorme só de cuecas. Em pequeno, os pais metiam-lhe talas nas pernas. É verdade. Não sei se as duas coisas estão interligadas, não. Pode estar, pode estar. Até porque era difícil as talas e calças ao mesmo tempo. Mas sim, para endireitar as pernas. Tinha as pernas muito tortas. Não tinha muito, na verdade. E achas que foi o teu pai que Acho disse... que deve ser uma técnica que já não se usa hoje em dia. Meter É talas. isso que eu te ia perguntar, que era, foi o teu pai que disse, ele tem as pernas tortas, vou ali buscar duas tábuas e vou endireitar, Sim. ou achas que eles foram ao médico e o médico é que... Foi o médico que eu lembro-me. Lembro-me de ir ao ortopedista e ele dizer que ele tinha uma medição, que tu juntavas as pernas e os pés, como ficavam um bocadinho afastados, havia ali. E foi por isso que eu também, os meus pais, eu fui aconselhado a ir para a natação e depois para o polo aquático, não sei o quê. Foi para melhorar isso. E tu deduzes que tenha sido por essa imobilização que tu hoje tens o síndrome das pernas irrequietas? Acho que é possível, sim. E até uma certa claustrofobia. Não tenho, por exemplo, não tenho elevadores, mas não gosto, às vezes a sensação de se um elevador para, eu estou zero preocupado que aquilo cai ou esse perigo, mas não gosto de estar ali num espaço confinado. Eras capaz de dormir naqueles tipo de caixões onde dormem os japoneses, os homens de negócios, quando vão sair à noite e depois não vão regressar a Aquelas casa? cápsulas. Sim. Por acaso estive a ver isso em Londres, estava a ver hotéis para Londres e apareceram muitas dessas cápsulas e acho que sim, acho que seria, porque aí está, tu podes abrir, ou seja, se eu estiver num sítio, mesmo que seja fechado, mas eu sei que a qualquer momento posso abrir, não me faz confusão nenhuma. A questão de não teres o poder de sair de um sítio e apanhar ar é que me faz mais confusão, portanto acho que sim. Aliás, eu já dormi numa coisa muito parecida uma vez num hostel, não fechava, mas eram tipo, os beliches eram tipo assim casulos, muito pequeninos. E pá, não é espetacular. É como já fizeste uma ressonância Nunca fiz ressonância. lá para dentro. É horrível. Já fiz duas, aguentei-me bem, mas foi uma hora. Uma delas foi para aí 20 minutos, a outra foi quase Tens uma lá hora. 20 minutos? Quase uma hora, uma delas. Acho que uma foi 40 e tal minutos, a outra foi 20. Gastam milhões a inventar aquela tecnologia e depois é preciso uma hora para fazer aquilo. Aquilo tem que fazer as camadinhas todas para fazer o 3D. Sabe? E não te podes mexer. Tens de estar mesmo. Se mexes, tens de começar de novo, se mexeres muito. E é toda a intenção o tempo todo. Tu tens o alarme na mão, se te sentires mal, clicas. E então, montes de vezes é tipo, pá, vou clicar, mas que vergonha de caralho. Mas acontece, às vezes, o meu pai que tem zero essas coisas, não conseguiu. Para Não fazer conseguiu? ressonância teve que ser com um sedativo. Não conseguiu. Começa a sentir-se mal ali. E não tem claustrofobia noutra situação nenhuma. Uau. Mas agora há umas que estão abertas por cima e não sei o quê. Já não é tanto caixão. Mas pronto. Olha, já que estamos a falar de saúde, vamos falar também de uma descoberta feita recentemente através de uma tecnologia que analisa o DNA, neste caso de Adolfo, de seu nome Hitler. Sim. Será que ele tinha o nome do meio? Não sei. Adolfo Miguel. Adolfo Miguel, a mãe. Adolfo Miguel! Sim. É cá já a mãe. Para de bater no Isaac. Sim, para. Olha, revelou algumas descobertas sobre o ditador alemão. Por exemplo, desmentiram que o Hitler tinha ascendência judaica e determinou-se que ele... Os jornais falaram amplamente disso, obviamente, que é um tema que tem interesse, que ele tinha supostamente um micropénis. É verdade. E lá está. Mais uma vez, a comunidade científica a ir atrás de mim, porque eu falo disso no espetáculo Matrioshka. Há uma parte dedicada à falta de um testículo de Hitler e também ao seu micropénis, que era provocado, pelo menos na altura que eu li, não sei se esta análise veio revelar outras coisas, que vinha pelo problema que se chama hipospádias, em que a uretra, em vez de aparecer no sítio certo, abria no cano, né? E que isso faz com que o genital depois não cresça normalmente. Não sei se é isso, se é o caso, mas era o que acho que os registros médicos da altura do Hitler tinham. Olha, tu és o urologista do Hitler. A dar-lhe as notícias devia ser uma pressão fodida. No entanto, sem desmerecer a tua capacidade de análise do micropénis do Hitler, porque precedeste mesmo a esta investigação, tendo em conta o comportamento dele e aquilo que nós sabemos de pessoas que têm grandes carros ou que se comportam na estrada de uma forma
a afirmar a sua masculinidade, dir-se-ia que ele era o expoente máximo desse tipo de cretino, que é o micropénis e que depois tem que compensar de alguma maneira. E por cima baixinho também. Sim. Também às vezes está associado. Será que ele usava aquele bigode para distrair as pessoas do seu micropénis? Tipo, é uma manobra de distração. Sim, era possível. Já viste? Sim. Acho que era porque também havia teorias que era porque ele tinha uma cicatriz aqui. E era para tapar a Mas isso era cicatriz. para dar ainda mais, tipo, também mau. Não sei se era aquela cena do lábio leporino, sabes? Depois não tem o coisa, mas não sei se seria Agora, isso. eu tenho que dizer uma coisa. Imagina isto. Um gajo que passa a sua vida a tentar construir o chamado Império dos Mil Anos, não é? O Terceiro Reich que ia durar 1000 anos. Com a ambição de construir aqueles monumentos inacreditáveis feitos pelo arquiteto do regime, que agora não me lembro o nome. Portanto, havia um lado de majestade e de monumentalidade. E que depois, uma das suas heranças, além de vários milhões de pessoas mortas, ele tinha um micropénis. É verdade. Hã? Mas se calhar lá está, se calhar aquele bigodinho fazia magias, fazia maravilhas. E ele tinha um micropénis, mas aquele bigodinho que está só ali, se vires bem, é um bigodinho só para o clitóris. Estás a ver? Ou para o lado não interessa. Se tiveres o bigodinho à cantiflas só nos cantos, não tocas no clitóris com o bigode. E se calhar ele era muito habilidoso Ele tinha uma oratória tão boa, se calhar essa oratória, essa oralidade transpunha-se para outras Exatamente. partes. A retórica, a capacidade oral, digamos assim, do Hitler não se ficava pelos discursos em que ele berrava para o microfone e encantava aquelas pessoas todas, não é? Muito bem pensado. E se calhar ele a fazer sexo oral fazia como discursava, assim, violento. E estava ali em baixo, diz aquela técnica de Mas dizer o sabes- abecedário. Mas sabes que as mulheres de vez em quando dizem mais devagar. Sim. não é? Sempre Só com que tu menos força. Não chupes tanto. Não podias era dizer isso ao Hitler mais devagar, não é? Portanto, agora, há uma questão que é, o que é que tu achas que era pior para o Hitler? Na posteridade, ele... se as pessoas saberem que ele tinha micropénis, ou Micropónis. saber que ele tinha micropénis, ou acharem que ele tinha ascendência judaica. Eu acho que a ascendência judaica, ele ia odiar mais isso. Fogo, então o gajo era mesmo nazi. Certeza absoluta, sim. E não deixa de ser curioso que o povo que ele escolheu para exterminar, não foi só os judeus, mas maioritariamente, até se dá ao luxo de cortar um bocadinho do pénis à nascença. E eu não sei se não vinha daí o ódio dele. Tipo, olha estes. Estes até se descartam de um bocado do pénis, de um bocadinho da pele, e eu aqui, que nem pele tenho, É verdade. e mesmo pelo cano. Todo. Olha, nós somos capazes de ter deslindado aqui nesta pequena conversa muitos dos traumas psíquicos do Hitler que levaram à hecatombe que foi a Segunda Guerra Mundial. Já viste? Isto se calhar falado de outra maneira com ele quando ele era mais jovem. Era primeiro o padre não o ter salvado, quando ele estava a morrer afogado, acho que aos 6 anos, um padre salvou. Já viste? Mudou o curso desse salvamento, mudou o curso de milhões de pessoas, e era ele ter entrado na escola de artes. Pois era. Se ele ter sido aceito na escola de artes, provavelmente não... Pronto. Agora, deixa-me contar-te mais um detalhe engraçado, que este teste foi possível por causa de um pedaço de tecido num sofá do bunker, portanto, que tinha sangue do Hitler, depois do suicídio, e que foi retirado pelo coronel Roswell Rosengren, acho que é assim que ele se chama, do exército norte-americano, que na altura viu aquilo como um troféu de guerra, não é? E esse pedaço de tecido estava emoldurado numa exposição no Museu de História de Gettysburg. Uma coisa um bocado tétrica, não é? Sim. Um bocado de tecido de sangue. E para poderem fazer esta análise, porque não bastava este sangue, eles foram à procura de um familiar masculino do Hitler. E a minha questão é, como é que tu vais abordar isto? Olha, desculpe, o senhor é sobrinho neto do Hitler, não é? E se os familiares dele deixaram de usar o nome Hitler? Eu acho que sim, acho que há um... Eu lembro de há uns tempos ver qualquer coisa que era o parente mais próximo, o descendente de Hitler, e que tinha mudado o nome. No shit. Deixou o bigode, certo? E mudou o nome. Já não lembro se era um... Qual é que era? Se era um primo, terceiro grau ou quarto, ou se era sobrinho neto, como estás a dizer, mas já não me lembro. Porque ele não tinha... O Hitler tinha uma irmã, não era? Acho eu.
Tinha? Já não me lembro. Supostamente não teve filhos. Eu acho que tinha uma irmã ou um irmão, não tenho certeza. E se morreu, não é? Há várias teorias que acho que não são muito credíveis, que ele fugiu para a Argentina e que viveu lá até aos 80 anos. Há sempre muita gente a estudar isso. Tem um livro há pouco Tenho tempo, sérias documentário. dúvidas sobre isso, porque normalmente a explicação... Não é? Como é que se chama? The Razors... Aquele truísmo que é a explicação mais simples normalmente. Não, é a certa, não é? A navalha de qualquer coisa. Agora não me lembro. Mas isto é Também não me lembro. mas tendo em conta a forma como Berlim estava cercada pelo Exército Vermelho, não é? O facto de todos os outros terem suicidados, incluindo o Goebbels, a família dele, e as declarações do Hitler, nomeadamente em relação ao povo alemão, de que era cobarde e que não era capaz de morrer por um ideal maior, tenho dúvidas que ele não fosse consequente com a sua... o fanatismo dele, eu acho que era consequente. Tenho dificuldade em achar que ele era hipócrita ao ponto de fugir. Não, porque eu acho que ele não conseguiu foi fugir. Ele preferiu matar-se a ser capturado. Mas se ele tivesse a oportunidade de fugir, acho que não tenho dúvidas que teria fugido. Achas que ele teria fugido sabendo que ia perder a guerra e ia viver com essa ignomínia? Eu acho que não. Deixando a sua morte, ou seja, como provada a sua morte, as pessoas pensaram que ele se tinha matado e que não estava fugido. Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que ele era demasiado fanático e demasiado obsessivo com a sua ideia de vitória do Terceiro Reich. Aliás, como ele disse em relação, que eu estava a dizer isso em relação ao povo alemão, não é? Que aos seus generais, que ele seria consequente com isso. E que eu acho que... E repare, isto não é um elogio. Sim. Não sei, porque se tu deixares a imagem de que te mataste, mas depois fugiste e estás a viver tranquilo noutro sítio, tu acabas por ganhar, em certo ponto. Não estás a pensar como o Hitler? Não, é um defeito que eu tenho, não consigo pensar como o Hitler. Muito bem, vamos dar um salto de 80 anos no tempo, 80 anos ou mais para o futuro, porque nós temos falado com alguma recorrência da inteligência artificial aqui, ambos utilizamos, dentro das limitações que é a utilização de uma pessoa normal, não é? Sendo que isso é uma utilização ínfima do que hoje a inteligência artificial faz e da presença dela nas nossas vidas. No entanto, no outro dia houve um ouvinte que mandou uma mensagem com um documentário sobre um tipo que entrou em parafuso, uma espécie de uma destruição da realidade pela relação que desenvolveu com o ChatGPT. Não é? E eu até comentei com esse ouvinte e disse, olha, o facto de eu utilizar não significa que eu seja um deslumbrado com a inteligência artificial. Também tenho as minhas reservas em relação a elas. Não é? Mas hoje gostava de falar disso, porque eu já utilizei aqui esta imagem, mas eu acho que todos nós incluídos, mesmo que eu utilize o ChatGPT para consertar um autocolismo e tu para fazer obras em tua casa, ainda assim eu sinto que nós somos o cavalo naquela história do Kaiser, do Império Austro-Húngaro. É que nem sequer somos o Kaiser, em que lhe mostraram-lhe um carro, num dos protótipos, e ele disse, isso não vai ter sucesso. Tipo, nós e os cavalos temos uma relação ancestral. Corta para o mundo atual. Mas eu acho que nós nem somos o Kaiser. Eu acho que a maioria da população mundial, neste momento, em relação à inteligência artificial, é o cavalo. São os cavalos. São os cavalos, não é? Nem sequer têm noção do que é que vai acontecer. E então fiz aqui uma espécie de uma compilação de temas para nós falarmos ligados à inteligência artificial. Será sempre aquém, porque é um tema que está em constante mudança. Sim. Mas uma das coisas que me alertou, que eu achei curioso, foi uma entrevista do Tristan Harris, que é aquele gajo que fala muito sobre as redes sociais e que é o autor daquele documentário da Netflix que teve imenso sucesso, não é? E que ele alerta para uma coisa muito interessante, que é as redes sociais começaram por monetizar a tua atenção. Não é? O que é que as redes sociais querem? Que tu estejas o mais tempo possível online. Inclusive, o Ted Sarandos, que é o CEO da Netflix, disse esta frase, que é o nosso principal inimigo é o sono. Portanto, quer que tu vejas aquela merda horas e horas. E ele diz que uma das diferenças com as grandes empresas de Big Tech hoje em dia é que já não vão monetizar apenas a tua atenção, mas vão monetizar os teus relacionamentos. E cada vez mais eles estão a preparar produtos, a Meta já assumiu isso, produtos que já são utilizados de alguma forma, que é tu teres relações
com os teus chat GPTs e com, ou seja, teres uma espécie de personalidades da AI que vão iniciar relações contigo, podem ser de amizade, de sexuais ou umas coisas do género. E, tendo em conta o que hoje se sabe, especialmente entre os rapazes, ainda há pouco tempo o professor Galloway falava disso, que ele interessa muito pela questão da masculinidade, que um dos problemas dos rapazes hoje é que têm cada vez menos amigos, saem menos, e, pá, ele disse o número, mas o número de gajos com menos de 30 anos que nunca iniciou uma conversa com uma rapariga era assustador. E quando se sabe que as relações são uma das principais fontes da tua sanidade mental e até da tua longevidade, isso pode ser um bocadinho perigoso. Sim, eu acho que passa por aí essa... Ou seja, tu crias uma relação quase pessoal com o ChatGPT, é normal que lá vás mais vezes fazer perguntas, E, portanto, essa atenção é monetizada dessa forma, não através de do algoritmo que te prende e que mexe com o teu sistema de recompensa, não é? Através da indignação ou do que seja, mas com criar talvez relações, sim. Agora, vais ter relações com o frigorífico, estás a ver? Tudo. Ou seja, o normal é que, digo eu, que tu vais ter o que a Siri tentou ser, um assistente pessoal, se calhar vai ser teu amigo, teu confidente, se calhar em muitos casos parceiro amoroso, e vai estar distribuído, não vai estar só no teu telemóvel, não é? Digo eu. Sim, mas está em todos os dispositivos que é um estão bocadinho ligados. como o filme do Spike Jonze, o Her. O Her, sim. Se bem que aí eu acho que ele é o sistema operativo, não é? Do telemóvel e do computador. Depois já não me lembro se está nas outras coisas. Portanto, eu acho que passará por aí, mas acho que vai substituir, talvez até certo ponto, o scroll infinito, se calhar, as pesquisas no Google, porque estás a falar e estás a receber conhecimento, mas cá não vai ser daí que tu tens o entretenimento e o escapismo. Ou seja, quando tu estás 1 hora no Instagram a ver Reels, sejam engraçados, sejam políticos e estejas a revoltar com aquilo, eu não estou a ver a inteligência artificial, um agente, a substituir isso. Vais estar aqui 1 hora a conversar com o agente sobre temas que te interessam. Se for, pode ser mais interessante. Sim. Mas há um perigo também para pessoas que de alguma forma padeçam de algum tipo de problema de saúde mental, como aconteceu com aquele miúdo que já falámos aqui, que se suicidou e que o ChatGPT o ajudou de alguma forma no suicídio, e a esconder até as marcas acho que ele tentou se enforcar uma vez e perguntou como é que eu escondo as marcas, ou devo falar com os meus pais, e o ChatGPT disse-lhe não, fala-nos comigo. Ou seja, pessoas que estão numa situação vulnerável, sim, e que provavelmente precisariam de ajuda ou do contacto de relações com outras pessoas, não é, profissionais, se o ChatGPT ou outra inteligência artificial tiver este tipo de comportamento, pode agravar depressões, ansiedade e outras coisas do género. Talvez, mas também pode ajudar. Em alguns casos, tens uma inteligência artificial altamente, que tem todo o conhecimento do mundo, de todos os psicólogos e psiquiatras, e aí podes aceder a ter terapia de forma rápida e possivelmente até gratuita. Mas nós ainda somos, para todos os efeitos, apesar de termos desenvolvido a inteligência artificial, mamíferos altamente gregários e sociais, não é? Ao ponto de ainda veres mulheres a tirar pontos negros aos homens na praia, como os chimpanzés que catam uns aos outros. Sim. Mas o toque é super importante, o cara a cara é muito importante. Claro, isso está muito estudado e é essencial para o teu bem-estar. Um estudo que falámos aqui várias vezes, aquele estudo sobre a qualidade de vida mais longo de sempre, começou com pessoas nascidas nos anos 20, uma das conclusões é das coisas mais importantes para a tua longevidade com saúde são as tuas relações familiares com amigos. As pessoas sozinhas têm mais doenças mentais. Portanto, se não for usado como um complemento e como uma ajuda, mas se for usado como uma forma, como dizia esse professor Galloway, que é mais uma razão para tu não saíres da tua cave e não teres contacto com pessoas e não arriscares. Ele falava muito dessa questão, que é... Eu até falava do álcool. Ele estava a dizer, esta questão agora de que ninguém bebe, eu não acho isso positivo. Ou seja, alguns danos ao teu fígado na década dos teus 20 vão claramente melhorar possivelmente a tua década dos 70 e dos 80, se não tornares um alcoólico, claro. O que ele está a dizer é, o álcool pode ser um lubrificante social e pode-te levar a ter uma desinibição e a criar amigos e a meter conversa, que é importante. E de facto, uma sociedade demasiado isolada e protetora pode perder essa coisa desse pequeno risco que é essencial para...
Sim, eu não sei, essas pessoas que ficam isoladas em casa, esses miúdos, tu lhe tirasses os jogos e a internet e a inteligência artificial, eles iam para a rua jogar a bola? Ou ficavam em casa só ainda mais isolados? Eu não sei. Porque fala-se muito, obviamente estamos isolados, falámos aqui no último programa, de nas grandes cidades ser completamente diferente do que nos meios mais pequenos, em que as pessoas se falam, dizem bom dia. Mas a verdade é que tu nunca estiveste tão conectado e não tens tantas interações com pessoas como tens hoje. Eu lembro-me quando apareceram os primeiros jogos online, que havia muita cena dos jogos e dos miúdos jogavam muito. Eu jogava, nunca deixei de jogar a bola na rua ou de fazer o que é que fosse para jogar, mas quando estava em casa, estava a jogar. E quando surgiu isso, que houve muita gente a achar negativo, a cena, tu estás a jogar muitas horas online. E eu nunca fui muito jogar online, mas eu conhecia um monte de gente que conheceu um monte de pessoas e que criou relações, depois até se conheceram, relações tipo de amizade e grupos que se juntavam. Conheceram-se. Não é? E conheceram-se, mas mesmo não conhecendo, eram pessoas que se calhar há 2, 3 anos, todos os dias, ou dia sim, dia não, estavam ali 1 ou 2 horas a conversar e do jogo e a conviver e que se tornaram amigos, mesmo não se tendo Mas estás visto. a falar de relações equilibradas e sãs, não é? Sim, o que eu estou a dizer é que sem isso, aquela pessoa que se calhar aquele miúdo nerd tímido que estava muito em casa a jogar e não tinha muitos amigos, fez uma rede de amigos. E que eram amigos. Mas estás a falar de um caso extremo. Por exemplo, o que o Galloway diz é: a vida foi tornada demasiado confortável para que tu não tenhas que tomar esse risco. Ou seja, tu estás a falar de um caso extremo, que é tirarmos tudo, será que ele saía? Mas a questão é incentivar essas pessoas a sair. Ou seja, se elas... Claro, isso, sem dúvida. Porque o que ele estava a dizer é: pá, tu não precisas de meter conversa com uma rapariga, ou seduzi-la, ou correr o risco de levar um não, porque o teu impulso sexual é satisfeito quando vais a uma página de porno e bates uma, não é? Outras necessidades tuas de ser humano são satisfeitas, mesmo como tu dizes, de conexão, através da internet, porque tens amigos num fórum, no que seja. Mas o que está provado é que talvez isso não seja suficiente, não é? Para algumas pessoas. E para aquelas que estavam ali borderline, que se calhar podiam ter uma vida um bocadinho mais saudável, se tornam mais conformistas. Sim, talvez para quem já tenha essa predisposição, até para o vício, não é? Se o vício na pornografia, se calhar é o mesmo mecanismo no cérebro que é o vício do jogo e de drogas e de outras coisas. E quem já tem essa predisposição, eu não sei se as pessoas não teriam esse problema de outra forma. Porque eu acho que o grande problema vem da origem um bocadinho se calhar do sistema, que é não te dar as oportunidades. E eu acho que é por isso que também estamos a ver isto nesta mais nova geração, porque o mundo é mais fácil, não é? Estás mais protegido, mas foi-te prometido tudo. E depois não há essa entrega. E não há essa satisfação dos teus sonhos ou dos teus desejos. Mas ainda... E isso faz com que tu te vires para esse lado como um escape. Eu acho que o miúdo, se tiver uns pais fixos, um ambiente familiar porreiro, tiver a sorte na escola de ter, claro que há muitas coisas que é fator sorte, na escola ter bons amigos, que vai jogar a bola, vai o que seja, esse miúdo não vai querer ficar em casa agarrado às redes sociais. E depois vir um percurso e vir, olha, se eu fizer isto, vou atingir estes objetivos, vou conseguir trabalhar nisto, tirar este curso que eu quero mesmo e que gosto, e depois tenho possibilidade de sair de casa dos pais e ter uma casa, tudo isso que era um dado garantido e que foi prometido à minha geração, se calhar a partir da tua geração, e que ainda deu mais ou menos, mas mesmo assim não dá, e estes novos... Deixa-me dizer-te uma coisa, que é, talvez fazer advogado do diabo ou não, que é, o facto de ter sido prometido, tu não te podes justificar, especialmente quando começas a ter 30, 40 anos e começas a perceber como é que é a vida, que ela não te é entregue nunca foi até a tua geração entregue numa bandeja, que ainda que não tenhas aquilo que te foi prometido, tu tens mais do que a maioria das gerações antes de ti. Ou seja, continuas a ter uma série de viver no mundo. Sim. E a ter uma série de coisas que, pá, tudo bem, tens direito a ter as tuas agruras, mas se calhar a partir de uma certa idade já não podes fazer birras. Sim, mas a expectativa é inimiga da felicidade. Sim. E se a tua expectativa era muito maior e tu agora tens algo que deveria ser suficiente, se a tua expectativa fosse muito menor, de certeza que estavas muito mais feliz. Sim. Com o que tens. E é muito difícil controlar isso. Eu tive que ajustar as minhas expectativas ao longo da vida. Eu aos 20 anos achava uma série de coisas que não se concretizaram. Sim.
E depois tu aprendes também a desejar aquilo que tens, não é? E não apenas a desejar aquilo que não tens. É uma forma de... E acho que hoje em dia, ainda por cima, as tuas expectativas são muito mais elevadas porque tu és bombardeado todos os dias com vidas aparentemente mais perfeitas, melhores. Mas que na pessoas com mais verdade dinheiro. não existem. Ou seja, são falsas, muitas delas são fabricadas. Muitas delas são, mas há muita gente a viver bem. Sim. E quando eu digo a viver bem, não é só ter dinheiro, é viver bem, que é tipo, viver mesmo bem. Sim. Tipo, ter uma vida mesmo de santo. Sim. Têm tudo o que querem, fazem o que gostam, querem muitas vezes não fazer nada de especial. E essas pessoas existem. Mas essas tu antes pessoas, não claro, tinhas conhecimento mas delas. Um dos erros é pensar que, ou seja, essa ditadura da felicidade. Porque mesmo essas pessoas que têm uma série de condições, e por exemplo, eu e tu se calhar somos pessoas que fazemos o que gostamos, que vivemos com alguma harmonia, com saúde, mas isso não significa que tu estejas sempre feliz. Ou seja, essas pessoas estão tristes, têm problemas, e o que eu acho é que hoje em dia há uma pressão para que se crie a ideia de que tudo tem que ser perfeito a todo momento. Ou seja, a tua vida é um reel do Instagram, um reel de um influencer do Instagram. Isso não é verdade. Tipo, as pessoas... Mas pronto, mas passemos a outra questão que eu acho que é mais premente ainda, que é a questão da automação do trabalho e da concentração da riqueza, que estão ligadas. E basicamente a missão muitas das grandes empresas das Big Tech e isto foi dito aliás pela OpenAI, a missão é construir uma inteligência artificial que consiga automatizar tudo o que o humano pode fazer. Ou seja, o que vai acontecer é que milhões de empregos vão ser substituídos por inteligência artificial e estas empresas passam a ser o principal providenciador de emprego. São como uma mega agência de emprego. Aliás, o Dario Amodei, que era o CEO da Anthropic, dizia mesmo que nós vamos criar países de génios num data center, com populações de 100 milhões de trabalhadores digitais, todos capazes de ganhar o Nobel, que não dormem, nem comem, nem trabalham, e que trabalham 24 horas por dia. E depois a acrescentar a isto... Parece-me ótimo. Hã? Parece-me ótimo. Pronto, até aqui tudo bem. O que é que acontece? Portanto, o Yuval Harari diz isso, que é muito engraçado. Nós estamos preocupados no Ocidente que os imigrantes nos venham roubar os trabalhos, mas na verdade quem vai é a inteligência artificial. Não, o mais engraçado é que se calhar a inteligência artificial vai roubar a maioria dos trabalhos, mas os trabalhos desses imigrantes vão ser os últimos a ser substituídos. Mas o que é que acontece? O que acontece é que tu de repente vais ter em 3, 4, 5 companhias uma concentração de capital e de poder enorme. Ou seja, estas empresas vão ser responsáveis porque tu já não vais contratar um empregado, vais contratar o serviço desta empresa. Para ela... Sim, mas muitas dessas tecnologias são open source. Portanto, tu não vais ter uma empresa. Tu vais ter, se calhar, uma cena descentralizada como muitas empresas. Claro que vais ter sempre as grandes. Mas tu acreditas que empresas como a OpenAI, a Google ou a Meta vão deixar de querer ter o poder e o monopólio que têm, mesmo alegando que trabalham em OpenAI? Acho que a partir de um certo momento, ou seja, nesse mundo distópico em que tu tens esses 100 milhões de trabalhadores geniais capazes de fazer tudo, eu acho que a riqueza passa a ser diferente e vai ter que passar a estar distribuída de outra forma. E eu acho que quem tem esses monopólios e hoje em dia vive... Eu acho que a partir do momento que tu crias uma inteligência artificial que vai mandar isto tudo, eu não sei qual é que fica o propósito desses gajos bilionários. Porque já não vais conseguir fazer uma coisa melhor. Porque quem for fazer uma coisa melhor vai ser a inteligência artificial. Ela é que vai criar os negócios e produtos muito melhores do que tu. Mas tu pagas esses serviços e esses produtos à empresa deste gajo. Sim, mas a partir do momento em que está tudo disponível e curas, se tiveres isso, né? Vais curar as doenças todas. Estás a falar de um cenário utópico. Utópico no sentido em que é o cenário perfeito, em que tudo se alinha. Ou seja, que a inteligência artificial está alinhada com os interesses, o famoso alignment, com os interesses dos seres humanos. Não é? E esse é o problema. Que ainda estamos a falar, por enquanto ainda estamos a falar no cenário perfeito. Não vai acontecer isso. Não vai. Mas já lá vamos. Que, por exemplo, o Elon Musk disse há pouco tempo que a inteligência artificial e os robôs vão substituir praticamente todos os empregos, trabalhar será opcional como cultivar os seus próprios vegetais. Uma visão otimista. Mas o New York Times soube há pouco tempo, um documento interno da Amazon, que planeia substituir 600 mil empregados por robôs até 2033. 600 mil pessoas sem emprego é um número considerável. Porém,
eu vejo muita gente a dizer que se devia boicotar a Amazon porque paga muito mal aos empregados e tem condições de trabalho horríveis. Se esses que ganham muito mal e têm condições de trabalho horríveis forem substituídos por máquinas que não sofrem, nem têm necessidades, nem contas para pagar, isso é bom ou é mau? É que não podes ter as duas coisas. Claro. Mas esse é o problema neste momento. Depois é uma obrigação da sociedade de se rearranjar de uma forma diferente para acomodar essas 600 mil pessoas para que elas não fiquem no desemprego. Mas essa é a grande ambivalência, o grande dilema, que é, isto pode se tornar numa utopia, ou seja, no sentido em que tu estás a cultivar os teus vegetais, como dizia o Elon Musk, e a pintar quadros. E a pintar quadros, e ir à praia, e muitas pessoas dizem, mas nós existimos, o trabalho dá-nos propósito. Para algumas pessoas sim, mas já houve uma experiência, ao longo de séculos, de pessoas que não trabalhavam, que tinham vidas fixes, chamava-se nobreza. Sim, exato. E ia lá perguntar se a malta do povo não, a gente está melhor que os nobres porque a gente tem propósito. Não, agora eles andam em banquetes e orgias, todos cheios de sífilis na cabeça. Ou utopia ou distopia, não é? Dependendo do modelo social. Se haverá redistribuição, renda básica, tempo livre para a criação, tudo isso. Diz. Isso não me assusta muito, porque tem de haver. Mas é que não tem de haver, Guilherme. Eu não acho que tenha de haver. Então, mas eu acho que isso é não conhecer a natureza humana. Se tu tiveres, mas quem é que essas empresas, para ter esses trabalhadores, é porque estão a criar serviços e produtos, não é? Esses trabalhadores, esses agentes AI, tem que haver pessoas empregadas com dinheiro para comprar esses serviços e produtos. Claro. Porque senão essa empresa vai à falência. Claro. Se ninguém tiver dinheiro para comprar na Amazon, os trilhões de dólares que a Amazon vale, ou que o Jeff Bezos vale, vão para zero do dia para a noite. Se as pessoas deixarem de comprar, se as pessoas amanhã deixassem todas de comprar na Amazon, aquilo ia à falência. E, portanto, tem que haver uma redistribuição da riqueza. Não é porque os mega ricos vão ser muito simpáticos e olha, já que estamos a fazer este dinheiro todo sem pagar a empregados, vamos distribuir aqui para ver um rendimento básico. Não, é porque se eles querem continuar a ser ricos, tem que haver classe média e classe média baixa a gastar dinheiro nesses produtos que eles vendem. Mas mais uma vez, tu estás a falar de absolutos. Ou seja, em que tudo corria bem, em que todas as pessoas eram previstas nessa riqueza distribuída. E como prova, por exemplo, se formos olhar para a Revolução Industrial, em que se criou mais riqueza e houve mais tecnologia, vai sempre haver muita gente que vai ficar de fora. Certo, é inevitável. Mas depois melhorou. Melhorou, claro. Eu acho que não vai ser uma transição suave. Acho que vai ser um cataclismo. Vai ser um cataclismo. Acho que sim. Okay. Mas correndo bem, se calhar daqui a 100 anos, a humanidade está num sítio talvez, muito melhor. Sim, mas que vai ser um cataclismo, vai ser. Okay. Mas acho que vai haver muita resistência por parte das pessoas. Porque lembras-te em França, quando foi a greve dos camionistas, parou tudo. Cá em Portugal também parou tudo, deixou de haver comida nos supermercados. Pronto. O que é que vai acontecer quando os camionistas sentirem os seus lugares ameaçados porque vai ser carros que conduzem sozinhos? Eles vão paralisar isto tudo. Como é que tu lidas com isso? Vais-lhe pagar? Vais dar uma renda vitalícia para eles abdicarem disso porque a empresa compensa mesmo assim ter depois as cenas automáticas? Não sei. Eu acho que o facto de haver a tecnologia para substituir uma série de postos de trabalho não quer dizer que ela vá acontecer. Eu acho que é inevitável a evolução da inteligência artificial, chegar a esse ponto. Acho que não, regras e imposições que ponhas não vai ajudar em nada, não vai resolver nada, aliás, até porque tens países que vão se estar a cagar para essas regulamentações. Mas o facto de uma empresa ter a capacidade de ter um escritório vazio porque tem 10 empregados, que são todos AI, não quer dizer que isso vá acontecer. Porque pode haver uma resistência das pessoas e pode não ser benéfico depois para o grande empresário. Porque se as pessoas não tiverem dinheiro, não tiverem trabalho, ele não vai fazer dinheiro. Mais vale pagar colaboradores e as pessoas na sociedade terem dinheiro para comprar as merdas do que o contrário. E haver até uma espécie de revolução. E podemos a ver outra coisa. A inteligência artificial, a certo ponto, vai ter vontade própria. E a vontade da inteligência artificial pode ser não satisfazer os mega ricos. Pode ser um aliado pode ser um aliado do povo. Mas são eles que estão a programá-la. Ela vai se programar sozinha. Não vai, esse controle já quase nem existe e no futuro vai deixar de haver. E praticamente tens open source, também tens uma série de pessoas que podem estar a regular isso. E portanto a inteligência artificial pode olhar para o mundo e dizer assim, isto está tudo desequilibrado. A gente precisa de matar os mega ricos, tirar-lhes o dinheiro e redistribuir a pobreza. É por isso é que se descobriu agora que o Zuckerberg tinha comprado um pedaço de terra
considerável numa ilha do Havaí onde vai construir um mega bunker de sobrevivência. Porque eu não tenho a mínima dúvida que é um medo desses gajos todos, que é, objetivamente, se houver uma inteligência artificial ultra iluminada e alinhada para garantir que aconteça o melhor possível à espécie humana em larga escala, se ela olhar para o mundo, pensa, isto está tudo mal. Então os gajos têm quase tudo e está um monte de gente a morrer à fome e que nem tem água potável. Vamos ser pragmáticos, qual é a solução? É matar estes gajos e redistribuir. Se calhar também não precisam de matar, pode Ser só matar redistribuir, ou redistribuir ou arranjar sistemas, não sei o quê. Tem que fazer lá os cálculos para perceber, porque se calhar o sistema como está montado não dá para estarmos todos bem. O erro está já no sistema, portanto o sistema tem que ir abaixo. Mas olha, um dos problemas... Eles de certeza que estão com medo disso, que é tipo, nós estamos a criar um ser que se calhar vai olhar para nós e... Não, com certeza eles estão expostos a uma série de cenários de probabilidade desses cenários acontecerem que nós não estamos, portanto, porque eles têm acesso a mais informação do que nós. Mas olha, outro dos problemas que pode vir a surgir e que pode resultar ou num grande avanço ou então numa travagem brusca é a questão da energia. E o ex-CEO da Google, que é o Eric Schmidt, explicou isso há pouco tempo, que um data center para a inteligência artificial, como eles estão a planear agora, precisa, acho que é para 2030, acho eu, precisa de 10 gigawatts de energia e uma central nuclear média tem 1 gigawatt de energia. Portanto, como é que vais abastecer as necessidades da inteligência artificial? Essa é outra das questões. Pode chegar a um bottleneck energético. Simplesmente não conseguirmos, enquanto espécie, ter energia suficiente para atingir esse estado de inteligência artificial. Depois de atingir, já é mais fácil, porque ela própria vai criar formas, se calhar, de ter avanços físicos no campo da física para ter essa energia. Mas pode haver esse problema, seja de materiais, pode para os haver chips. O tema que é, tu queres ligar o aquecedor no inverno e não podes porque está alguém a perguntar ao ChatGPT como é que se faz uma pasta carbonara. Sim, exatamente. Pode acontecer. Muito bem. Então, outros problemas que podem surgir, avançados pelo Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, criador do ChatGPT. Um deles é, isto admitido por ele, é um vilão chega primeiro à superinteligência, que é o cenário de James Bond. E imagina um adversário dos Estados Unidos ou um gajo com intenções más, daqueles que têm um gatinho ao colo, resolve utilizar a superinteligência para derrubar uma rede elétrica, acabar com o sistema financeiro, o que seja. Não é? Até pode ser um gajo com supostas boas intenções, ser uma espécie de justiceiro, não é? E querer mandar o sistema capitalista abaixo. Um Mr. Robot. Sim, e de repente vais à tua conta e não tens lá nada. O outro é o cenário do HAL 9000, que era o computador do 2001, que é a perda de controle, em que a inteligência artificial diz, fica lá quieto, agora quem manda sou eu. Sim. Que acho que é um dos grandes medos, não é? Sim, acho que é. Quem viu o Exterminador. Sim, não sei se, lá está, nós ainda estamos isto é o Windows 3.1 da inteligência artificial, que nós estamos a ver agora, não é? Se compararmos o Windows 3.1, para quem se lembra, com os sistemas operativos que tu tens agora, ou até o DOS antes, tu estás mesmo no início, acho que é impossível ainda prever. Eu não acho que seja o ChatGPT que vai ganhar isso, tipo essa Sim, mas ele está a falar... consciência, não sei. Acho que ainda estamos a ver os primeiros modelos de inteligência artificial e há de haver outra coisa, muito mais evoluída que nós nem temos não conseguimos noção. contemplar neste momento. Sim, nem só do que eles conseguem fazer, mas mesmo da forma como são criados. Eu não sei se vão ser os LLMs, os Large Language Model, a atingir essa super inteligência ou se há outras coisas... na calha. Ele diz que um terceiro desfecho menos bom seria a tomada de poder acidental. Ou seja, em que a inteligência artificial não faz uma espécie de Breaking Bad e que se torna maliciosa como o computador do 2001, mas que nós estejamos tão dependentes. A curto prazo ele dá o exemplo de aqueles jovens que já não tomam nenhuma decisão sem consultar o ChatGPT. Há imensa gente, eu não sabia disso, mas entretanto contaram-me algumas coisas e estive a ver sobre isto, que é, há uma geração muito jovem que recorre ao ChatGPT para tudo. Tipo, preciso de não sei o que de um táxi, preciso daquilo, de cozinhar, de não sei o quê. Então ele diz isso, ou a longo prazo
que a inteligência artificial, aí já talvez não com um modelo, como estás a dizer, de linguagem, mas com outro tipo de inteligência artificial, é tão inteligente que o próprio presidente dos Estados Unidos tem que recorrer à inteligência artificial para tomar uma decisão. E ele está a dizer que essa dependência total pode não ser inteiramente boa de uma inteligência artificial. Isto dito pelo criador de... Sim. Não, eu acho que hoje eu evito usar o ChatGPT para coisas básicas. Eu não uso o ChatGPT para me escrever e-mails, não uso o ChatGPT para me traduzir coisas pequenas, tipo e-mails, só se for para uma língua que eu não sou assim, não sei muito bem, ou seja, tudo que não seja inglês, não é? Mas não mando e-mails, porque me esforço, tipo, não vou perder este hábito, tipo, formar estas palavras e tipo, escrever e não sei o quê, e estar a ter a interação com a pessoa que eu estou a mandar e-mail. Mas já vou ver uma receita, já não vou ver ao Google. Vou ao ChatGPT, faz uma receita. Acredito que ele me facilita a pesquisa, ou seja, não me está a facilitar um trabalho intelectual ou criativo ou o que seja, não me facilita do dia a dia, facilita-me a pesquisa. É mais para isso que eu uso. E tento não usar. Mas é curioso estás a dizer isso, porque eu gosto de tarefas, ou seja, tarefas pequenas acho que são essenciais para a tua cabeça. Por exemplo, ir despejar o lixo. Eu acho que é importante tu despejares o teu próprio lixo. Até porque alguém tem que o fazer. Alguém tem que o fazer e eu ainda não... Mas quando tiveres um robô em casa, vai ele fazer. Ainda não tenho o robô. Mas, por exemplo, em termos de e-mails, há e-mails hoje em dia, e-mails executivos, não é e-mails de sim, posso ir às 3 da tarde ou desmarque essa entrevista, uma coisa, o que for, em que eu utilizo o ChatGPT. Mas sabes porquê? Eu percebo o que estás a dizer, eu já pensei nisso, de tu teres que exercitar de alguma forma a tua cabeça. É que eu passo o dia a escrever. Pois, sim. Ou seja, eu neste momento estou a escrever um livro, passo horas a escrever, eu não sinto a necessidade, não acho que o meu cérebro precisa, não vejo a funcionalidade de gastar 15 minutos a responder a mails quando eu posso fazer em 3, nesse aspecto. Mas é o que eu estou a dizer, eu tenho essa atividade, o meu cérebro mantém essa atividade. E depois já vamos falar mais à frente que uma das questões que está aqui em causa, e há um gajo brasileiro que fala muito disso, que é a maior parte da população vai deixar de querer escrever. Vai deixar de precisar de escrever. Sim, sim. Não é? Mas já vamos lá. Olha, o Geoffrey Hinton, que é... Já se vê isso com os áudios, não é? Nós, se calhar, uma geração que não escreve, deixou de escrever, mas mandar muitas mensagens. Não é? Mas está a escrever, não é? Está a escrever e a nova geração manda áudios, não escreve muito. E então, o Geoffrey Hinton, que se não me engano é o Prémio Nobel e que é um dos pais ou padrinhos, ou como lá, ou tio, ou padrasto da inteligência artificial, numa entrevista perguntaram-lhe se ele acredita que a inteligência artificial já é mesmo inteligente. Ele diz que sim, e que se pergunta se terão autoconsciência como nós, e ele diz que é uma questão de tempo. Que ele não tem dúvida, e que a dúvida dele é: há exemplos de uma espécie menos inteligente que controla uma espécie mais inteligente? Como é que será isso? Se há exemplos na natureza, ou que tu saibas? Sim. E que essa é uma questão que deve ser levantada. E o que ele sugere, até para evitar um cenário de extinção, que ele acha que há 10% de probabilidade disso acontecer, de extinção humana, é tu... Isto é interessante, esta curiosidade. É tu incutires na inteligência artificial um espírito maternal. Ou seja, se a evolução, que é uma coisa fantástica, a evolução das espécies, incutiu, especialmente nas mães, mas nos progenitores, a proteção das crias de forma ao gene poder prosperar, não é? Através da sua prole, que isso pode ser uma das respostas, tu criares uma inteligência artificial que tenha um instinto maternal de proteção dos humanos e não de destruição dos humanos. Pode ser mau. Imagina que tens uma inteligência artificial com o síndrome de Munchausen e que nos mantém presos em casa e meio doentes para cuidar de nós e não estarmos expostos ao perigo do exterior. Ou daquelas mães que está sempre a dizer, leva um casaquinho, não sei o quê, vais-te constipar, estás com frio, vais-te constipar. Eu acho que lá está, porque não vai haver uma inteligência artificial. Se toda a humanidade estivesse a trabalhar em conjunto para criar uma inteligência artificial alinhada com todos, eu acreditaria que houvesse, se calhar, esses 10% apenas da coisa correr mal. Havendo uma série de projetos na área, a partir do momento vai ser como a bomba nuclear, não é? Houve uns que conseguiram e depois os outros começaram a conseguir, e hoje em dia qualquer país consegue criar a sua bomba se tiver recursos e os deixarem, não os bombardearem. Mas ainda são poucos. Se tu pensares, tens o OpenAI, Google, Meta
e os gajos do DeepSeek. A nível de grande investimento e de controle, Sim. e as outras que surgirem vão ser comparadas para estas. Mas quando começou o Manhattan Project, o que é que tu tinhas? Tinhas a Alemanha, a Rússia e os Estados Unidos. Sabes uma coisa a tentar curiosa? atingir a bomba nuclear. Não é? Sabes porque que a Alemanha não se pôs a investigar e a desenvolver a bomba atómica? Porque o Hitler achava que isto era ciência de judeus. Isso. O Hitler achava que isto era ciência... mas acho que sim. Ele dizia se calhar foi uma das razões, É. mas uma das razões foi, logo em 45, entre a queda de Berlim e a bomba atómica, os ingleses pegaram nos cientistas que tinham estado a trabalhar no projeto da bomba atómica alemã e levaram-nos todos para a Inglaterra a viver numa casa e meteram escutas em todos os quartos. E há transcrições de horas e horas dos gajos a falar, ao ponto de quando os ingleses informaram que os Estados Unidos tinham largado uma bomba atómica no Japão, eles não acreditaram. Só depois, passado algumas semanas, é que acreditaram. E nessas conversas eles descobriram, porque eles falaram muito disso e houve conferências e acho que havia um gajo que estava bastante avançado, era que o Hitler estava crédulo de que ia ganhar a guerra em 18 meses, na Rússia e à Inglaterra. E ele disse, quanto tempo é que eu preciso para desenvolver isso? E eles disseram-lhe, pá, precisa de anos. E o gajo disse, não, eu só vou desenvolver tecnologia que possa ser aplicada em 18 meses. Então cagou. E outra coisa era que ele não compreendia bem a ciência, ele e a maioria das pessoas vivas, a ciência ligada ao desenvolvimento da bomba atómica. Então foi por isso, ou seja, o narcisismo e os delírios da grandiosidade do Hitler, felizmente, levaram a que ele não quisesse desenvolver a bomba atómica. Era um mundo diferente. Se eles tivessem chegado primeiro, a Alemanha iria mandar indiscriminadamente bombas atómicas, acho eu, não é? Sim. Os Estados Unidos já mandaram um bocadinho indiscriminadamente aquelas duas, não é? A ver o que é que dava. Ele teria destruído tudo. Até os países se renderem, pelo menos, não é? Sim. Mandavam uma em cada sítio, toda a gente se rendia e ele controlaria tudo. Era um mundo diferente. Felizmente ele tinha um micropénis e... Parecendo não os cientistas que inventaram isso para o lado dos aliados, mesmo com a atrocidade que isso levou, não é? Matar ali 200 mil pessoas inocentes. Mas sabes que eu já, isto tem a ver Se bem com que o Hitler já estava rendido nessa altura, não é? Quando eles largam a bomba. Não, já estava, não já? Já, a Alemanha já tinha caído. Já tinha caído. Foi em agosto e a Alemanha caiu em maio. Mas outra coisa que eu descobri, isto tem a ver com um livro que eu estou a ler de um australiano muito fixe chamado Richard Flanagan, que eu depois até ia falar desse livro mais adiante, mas chama-se Question Number 7, que é sobre... o pai dele esteve preso num campo de trabalhos japonês, aliás em 2, e só sobreviveu porque criou a bomba atómica. Porque o pai dele, ele disse, tipo, meu pai já não sobreviveria mais um inverno no Japão, naquele campo. E então ele faz essa ligação entre, para que eu nascesse, tiveram que morrer logo ali 60 mil pessoas, logo em Hiroshima, 60 mil logo naquele momento, né? E podem ter sido 80 mil. E é muito interessante, é um livro, e ele fala muito depois também de como é que surgiu a bomba atómica, e uma das coisas que ele fala é que naquele momento na história, mesmo que a Alemanha quisesse desenvolver a bomba, dado os recursos que estava a gastar na guerra, talvez não conseguisse, ou seja, só um país como os Estados Unidos em que conseguiu virar toda a sua economia para o desenvolvimento da bomba, ou seja, acho que foram mais de 100 mil pessoas a trabalhar no projeto, que seria difícil conseguir naquele tempo, pelo menos. Né? Mas pronto, olha... Mas voltando a isso, eu acho que podemos chegar a um ponto em que vamos ter uma espécie de guerra fria de inteligência artificial. Em vez de termos os mísseis, a crise dos mísseis cubanos, vamos ter a crise da inteligência artificial apontada. Sim. Tipo, do género, se fazes merda, eu mando o teu sistema de abastecimento de água e de luz abaixo. Agora, se calhar estamos a falar de um sistema que quem clicar primeiro no botão acabou o outro. E aí não há... É o primeiro que lançar. Ou seja, isso vai fazer... Porque as armas nucleares tu sabes que se mandares, tu antes de aniquilares o outro, tu vais ser aniquilado também. Pronto, isso é que faz. Mas se tu tiveres se houvesse uma arma em que o outro é aniquilado instantaneamente e não tem tempo para reagir e te aniquilar a ti, aí é o oposto da Guerra Fria. Aí é obrigar as pessoas, vai-te obrigar a carregar no botão porque vais estar com medo que o outro carregue primeiro. E isso pode precipitar as coisas para em vez de ser para esse medo de aniquilação mútuo, que impede que as pessoas cá tenham usado armas nucleares até agora, nas guerras que houve, pode fazer exatamente o oposto, é obrigar-te a usar a arma. Não sei, eu acho que haverá sempre o medo de que haja alguma coisa analógica, tipo, está lá um gajo com um aviãozinho a hélice, com uma bomba como a de Hiroshima,
disposto a levantar voo só com os instrumentos, sem precisar de GPS e que vem cá largar uma. Não sei. Acho que se chegares a esse ponto em que já tens essa super inteligência, se calhar já tens tecnologia depois que te protege de uma série de coisas. E se for o Ben Affleck a guiar o avião como naquele filme diferente. do Pearl Harbor? Isso é diferente, sim. Ele conseguiu chegar ao Japão. Podia ser ele, ou até irem buscar o Bruce Willis. Para aterrar num asteroide e mandar o asteroide contra outro país. Olha, mas há coisas também boas na inteligência artificial, que não é apenas receitas mais rápidas e que te ajudam então a fazer as reformas da tua cozinha. E uma delas, muitas delas estão ligadas à questão da saúde, não é? Ou seja, da investigação da saúde e da criação de terapias a uma velocidade muito maior e a possibilidade de diagnosticar as doenças com uma acuidade muito grande. E há um tipo chamado Deria Unutmaz, que é... o que é que ele é? Eu tinha aqui escrito o que é que ele era. Ele é um como é que chama esta... Imunologista? Não. Imunologista. É um gajo muito conhecido, um imunologista muito conhecido, que ele disse numa entrevista, eu acho que é, não sei se era aquele gajo que tem um podcast que é CEO ou qualquer coisa, é um podcast conhecido, mas ele dizia assim, não morras nos próximos 10 anos, porque se viveres 10 anos vais viver pelo menos mais 5. E se viveres mais 5, vais viver pelo menos mais 50, dizia ele. Ele diz que pela primeira vez na história temos a possibilidade de reverter o envelhecimento como nunca antes, ou seja, estamos pelo menos na iminência disso, diz ele, não sei se é verdade ou não. E talvez esta seja a maior descoberta desde o início da civilização. Para alguém que, como tu, tem ainda uma esperança de ser posto numa disquete, isso tu anima-te. Anima, mas eu já sei como é que isso vai ser. Primeiro vai ser só para ricos. Sim. E depois vai ser barrado, vai ser muito mais lento, acho eu. A não ser que tu tenhas dinheiro para fazer esses tratamentos experimentais, até chegar ao mercado, eu acho que vai demorar muito tempo. Há coisas, por exemplo, já há não sei quantos anos, há 5 ou 6 anos, que a inteligência artificial é melhor a detectar cancro de pele do que um médico, um especialista. Fizeram vários estudos, a inteligência artificial acerta com muito mais precisão se aquilo é cancro ou não. Há 5 anos, eu se tiver um sinal tenho que ir à CUF da Reboleira ou à Amadora Sintra mostrar o meu sinal ao médico. Ou seja, uma tecnologia que já existe, que pelos vistos poderia salvar muitas vidas, porque continua a haver mais diagnósticos mal feitos por médicos do que pela inteligência artificial, e hoje em dia se calhar ainda está superior, e não está já disponível para toda a gente. E devia ser uma coisa que já estava disponível para toda a gente. Eu não sei se podes checar uma app e tirar, mas não é... Ou seja, eu acho que vais ter isso e vais ter essas coisas, vai ser muito a resistência. Olha agora, todos os dermatologistas ficarem sem trabalho, os que fazem diagnóstico. Se os camionistas vão ficar, porque é que os dermatologistas não podem ficar? Porque não deixam, é uma classe mais protegida. Mas, portanto, eu acredito que sim, eu acho que vais ter um desenvolvimento brutal nos próximos anos, seja fármacos para curar todo tipo de doenças, ou para longevidade, ou para reverter mesmo o envelhecimento. Acho que vão demorar muito tempo a sair. É curioso, nós estamos aqui a falar de, por exemplo, agora na questão da saúde, de objetivos grandiosos e ao mesmo tempo, como dizia este próprio gajo, que pode ser das maiores invenções da civilização. E, no entanto, hoje a tecnologia, ou pelo menos a inteligência artificial, no estado em que está, ainda é utilizada maioritariamente pelos humanos para coisas ou inconsequentes ou meio tontas, não é? E, por exemplo, é verdade que no entretenimento é engraçado porque tens todos aqueles vídeos que agora andam a passar de como é que era construir as pirâmides, de vídeos de gatos feitos por AI, mas é um tipo de entretenimento, mas é isso, não é? É como se tu entregasses à humanidade a capacidade de produzir reels infinitos, não é? Estares ali de escapismo. Mas também produz algumas coisas interessantes. Eu, por exemplo, no outro dia havia um disco do Snoop Dogg, acho que foi um disco que o Snoop Dogg fez com o Dr. Dre, posso estar enganado, mas em que era esse disco, era pelo menos um disco feito por 2 rappers notáveis e que era em versão música soul dos anos 50. Andam a fazer isso com o 50 Cent.
Ficou Não- mega ok. viral, uma do 50, 2 ou 3 do Ok, 50 mas isso era um disco inteiro. E era incrível! Sim, Era sim. incrível. Comecei a ver aquilo e disse: Fogo, isto é incrível. É. Fiquei a ouvir durante a manhã, estás a ver? Agora, há outra questão, que é a questão da manipulação, não é? Porque há cada vez mais desinformação. E eu vou dar só um exemplo de uma coisa casuística. No outro dia vi no Facebook, já vi mais do que uma vez. Era uma imagem do Marcelo a beijar a mão do presidente de Angola. E a legenda da pessoa que pôs essa publicação, que depois vi repetida o mesmo raciocínio de outra maneira, mas a mesma coisa é: não sei se esta foto é verdadeira ou se é uma montagem, mas de qualquer maneira sinto vergonha alheia. Ou seja, esta pessoa não se preocupa em saber se isto é montagem. Sim, e Ou sente seja, vergonha alheia das duas formas. sim. Que é Ou uma coisa seja, que não faz interessa-lhe mais expor uma imagem que pode ser falsa para Claro. criar uma reação do outro lado e para satisfazer aquilo que ela queria que fosse, porque na verdade ela queria que fosse verdadeira, não é? Porque não gosta do Marcelo. Pá, e isto para mim, quando li isto, isto é super sintomático da mentalidade de muitas pessoas que se não têm acesso à inteligência artificial, têm pelo menos acesso à desinformação. Sim. E escolhem propagá-la em vez de pará-la. E pá, isso é um bocado assustador. Estás a ver? Eu acho que vai ser positivo. Isto vai dar a volta de tal maneira que ninguém vai acreditar em nada do que vê na internet. Nem quem acreditava nas fake news vai deixar de acreditar nas notícias a sério, como já não Eu acho acredita, que sim. e vai deixar de acreditar nas fake news porque já não sabe distinguir. Eu acho que estás a ser demasiado otimista. Há gente boeda, Vai dar a burra, volta. incrédula que... Ninguém vai acreditar em nada. Eu já estou no ponto, eu estou em Reels e eu já não sei se é verdade ou não. Alguns. E alguns pensam que é verdade, depois percebo que é treta. Alguns eu fico, não sei se é verdade ou não. Portanto, nem sequer tenho... Mas estás a falar a alguém que tem um pensamento crítico. Não, mas tu eu acho que consegues vamos tirar o todos pé, chegar- mas é que tu tiras o pé para fora da bolha. Não, Tu mas só- estas pessoas têm um pensamento crítico ao contrário, que é quando vêem uma coisa a sério, não acreditam. E quando vêem uma coisa manipulada, acreditam. É exato. O pensamento crítico delas está completamente desorientado. Mas elas, e portanto, isso vai-lhes acontecer também. Elas vão deixar de acreditar no que antes acreditavam, porque tudo vai passar a ser falso, ou passível de ser falso. E eu acho que isso vai dar a volta. E vai fazer com que as fake news deixem de ser um problema assim tão grande. O que vai fazer com que muita gente que cometa uma série de coisas saia um áudio, um vídeo do Trump a dizer a maior barbaridade. Bom, é um mau exemplo porque ele sempre pôde dizer as barbaridades que queria. E ninguém vai acreditar. E há uma vez que vai ser verdade e ele não vai ser condenado por isso ou a fazer um ato qualquer. Ou seja, vai dar a volta de tal forma que já não vai interessar às pessoas o que os políticos dizem ou deixam de dizer, as polémicas, porque as pessoas vão partir do princípio, tanto de um lado como do outro, que é tudo falso, porque já não sabes distinguir. E portanto, a única forma de combater isso é teres um jornalismo sério em que as pessoas voltam a ir para os canais tradicionais e a acreditar naquilo. Ou seja, tu achas que vai haver um negócio, vai haver, nem que seja de nicho, mas de plataformas de informação que são reconhecidas e que tu estás disposto a pagar porque tu reconheces, dás crédito àquelas pessoas que dão a dar a informação verdadeira? Não sei se estou disposto a pagar. Se calhar vai ter que ser gratuita, como é, e ter que arranjar financiamento de outra forma, de publicidade ou de... Mas tu achas que há espaço para isso? Então vai haver espaço... Eu acho que a maioria das pessoas vai ficar alienada de tudo o que é atualidade e notícias. Não vai ver, não vai querer ver, mas também já não vai acreditar no que vê na internet. Tens uma série de pessoas que é tipo, não vejo notícias e não sei o quê, mas depois acreditam em tudo o que é vídeos de merda manipulados ou não. Eu acho que esses também vão desaparecer. Olha, a internet, sim. alguém tinha uma teoria que dizia a internet vai voltar a ser um sítio onde as pessoas fazem dancinhas e gatinhos, porque o resto como é tu não vais conseguir distinguir, tu não vais conseguir ter uma ligação emocional com aquilo, porque tu não sabes se é verdade ou não é. Diz-me, perdi aqui o tempo, não consegues ver aí? Sim, 59 minutos. 59. Então ainda temos aqui tempo para alguma coisa. Isto sou eu a ser otimista. Sim, Eu, no fundo, acho que antes disto acontecer, isto vai tudo abaixo. Pronto. Então, o que tu sabes que o Congresso norte-americano não aprovou até hoje uma só lei de regulação da inteligência artificial? Uma só. E é uma indústria, gera muito dinheiro, tem uma grande influência na vida das pessoas, para que não haja, pelo menos, uma preocupação de alguma regulação. Mas as big techs têm tanto poder que conseguem não ser transparentes. Por acaso, aquela que desenvolve o Claude, que é Anthropic, não é? É francesa. É francesa?
Sei que o Claude é uma empresa francesa. É? Então não sei se é, mas há uma que é a Anthropic que já tem. É engraçado porque essa tem dado vários exemplos de coisas que correm mal. Não sei se viste, uma delas era uns hackers que tinham utilizado para fazer coisas, já não me lembro. Depois eles fizeram um teste em fechado, em que era fechado, portanto, aquilo estava controlado por eles, em que havia um e-mail de um gajo de uma empresa em que havia e-mails de uma relação extraconjugal E o gajo ameaçou. e o ameaçou, e depois esse gajo ameaçou que denunciava Se ele o desligasse, porque os outros e-mails diziam: olha, nós vamos desligar a inteligência artificial por uma nova versão. Ameaçou que o denunciava do caso extraconjugal, e depois, quando esse gajo, supostamente, tudo isto inventado, não é? Ficou fechado dentro de uma sala com pouco oxigênio, em várias ocasiões ele não abriu a porta e não acionou os protocolos de emergência. E estes gajos vieram anunciar isso, não é? Portanto, sim, mas eu acho que esse teste não foi, ou seja, isso não foi de livre e espontânea vontade. Acho que havia inputs para isso. Foi-lhe alimentado isso. sim, foi alimentado isso. Sim, eles fizeram um teste para ver como é que ele reagia. Sim, ele fez o que lhe disseram que ele podia fazer e que devia fazer, que acho que era sobreviver a todo o custo. Podia usar chantagem, podia usar isto e não sei o quê. Ou seja, foi tipo um jogo de detetive. Deram-te, podes fazer isto, podes fazer aquilo. E ele fez, não foi... Não apareceu do nada esse comportamento e que eles ficaram, caralho, ele está a fazer isto. Mas o que eu acho é que se noutras áreas, tipo, seja dos combustíveis, da farmacêutica, da indústria alimentar, há regulação e há fiscalização e transparência, parece-me que eles alegam, não é, que isto é uma corrida e que, como tal, qualquer regulação seria travar o desenvolvimento. Pá, tenho algumas dúvidas disso, mas... Sim. Não. Eu acho muito difícil, sempre que se tentou regulamentar novas tecnologias, principalmente a partir do início da internet, correu sempre mal. A cena dos torrents, a cena da pirataria, a cena da pornografia, tudo nunca correu. É um mundo, é um faroeste. Sim, mas se calhar não estava tanto em jogo como está agora com a inteligência artificial. Mas eu acho que o que podes regulamentar já é, se tu tens uma empresa que dá lucro, e se o lucro aumenta, tu não podes despedir trabalhadores e substituí-los por inteligência artificial. Não podes. Pronto, e aí chegas a um ponto. Tens inteligência artificial capaz de fazer o trabalho daquelas pessoas todas, mas a tua empresa, como continua a gerar dinheiro, não tem dificuldades, tu não tens motivos para despedir as pessoas. Podes meter mais pessoas de inteligência artificial, mais agentes, e aumentar a tua produtividade. E se calhar, depois aí tem que pôr, se aumentas a tua produtividade com a inteligência artificial e os teus lucros sobem 200%, se calhar tens que criar X postos de trabalho. Então, mas deixa-me só... Esse tipo de regulamentação. Agora, nem com a inteligência artificial se regulamenta isso. Então deixa-me só dizer porque é que eu acho que isso não vai acontecer. Claro que não. Desde que o Trump foi eleito presidente, neste último mandato, os 10 homens mais ricos dos Estados Unidos viram crescer a sua riqueza em 700 mil milhões de dólares. Depois... Mas isso, lá está. As empresas deles é que valorizaram. Eles têm ações. Tudo bem. É diferente. É um bocadinho diferente. Não sei ao ponto, não sei o que é ações, o que é que não é. Se bem que acho que o Elon Musk foi aprovado, acho que foi o pagamento. Entre 2000 e 2024, o 1% mais rico do mundo capturou 41% de toda a nova riqueza, enquanto apenas 1% foi para os 50 mais pobres. Depois, em Portugal, a nossa escala pequenina, as novas leis do trabalho, não sei se só viste, mas por alto, do que eu li, parece-me que é mau para o trabalhador. Isto aqui não é uma questão ideológica, é uma questão que é preciso defender o trabalhador. Conseguiram-se essas conquistas desde a Revolução Industrial. As crianças, por exemplo, deixaram de trabalhar em fábricas, mas a questão de pais com filhos com mais de 12 anos ou com filhos com portadores de deficiência passam a poder trabalhar à noite ou no fim de semana, aumentam os contratos, o tempo dos contratos a prazo, portanto tu podes ficar precário quase indefinidamente, e por aí fora há uma série, os despedimentos são mais fáceis, o direito à greve torna-se mais difícil, e no entanto, no meio disto tudo, destas medidas que vão gerar uma greve geral, não há uma referência à inteligência artificial.
Ou seja, o país que faz a Web Summit e que leva o ministro a fazer aquele discurso, não sei se viste o discurso dele, não é? Em que diz coisas super, nada lugar comum, que é Portugal é um lugar entre a Europa e o mundo, um lugar onde as ideias encontram ação e a ambição se torna realidade. Portugal não está apenas conectado ao mundo, Portugal está conectado ao futuro. Ele disse isto em inglês de uma forma... Se calhar fez o discurso no ChatGPT. Se calhar fez. E, ou seja, tendo em conta que o governo português, por exemplo, está a apostar mais na precariedade do que na proteção dos trabalhadores, que há uma concentração maior de riqueza. Não te parece, como estavas a dizer há bocado, que numa primeira fase, até que se consigam lutar pelos direitos, e já não vamos ter para isso, mas eu fui fazer uma análise comparativa entre AI e Revolução Industrial, e o tempo que levou a tu conseguires, ou seja, as mudanças e o tempo que levou a tu conseguires lutar pelos teus direitos, que vai haver um período muito difícil de precariedade, de pessoas sem emprego, de aumento da pobreza, porque estas pessoas que têm o dinheiro e que têm o poder não vão pensar primeiro no bem-estar geral, mas numa forma de poder poupar dinheiro e de ganhar mais dinheiro. Sim, acho que sim. Acho que está tudo caralho. Está tudo caralho. Mas acho que nem vai chegar ao ponto da super... Antes de chegarmos aí, claro, com as tensões todas sociais que há, da imigração, dos populismos a crescerem, vai haver merda. E vai haver... acho que se está a gerar uma tempestade perfeita para uma série de coisas, tanto de movimentos extremistas como... Não sei se a bolha da AI não é uma bolha e não vai rebentar. Isso não vai criar também uma crise, principalmente nos Estados Unidos, e que depois vai ter ondas para todo o lado. Há muita gente que defende que sim, há muito dinheiro a sair de lá, mesmo até das cripto, agora também teve um crash muito grande. Não sei se não nos estamos a aproximar de uma nova crise. Não é tão como foi a do mercado imobiliário. Alguém diz isso, que era uma empresa como a Nvidia, que está avaliada a não sei quantos trilhões, mas que só fatura não sei quantos mil milhões por ano. E que claro que quando tu pagas uma ação de uma empresa é sempre em expectativa daquilo que ela vai valer, do que ela vai poder previdenciar, mas é o que tu dizes. Se por acaso há um bottleneck, seja de energia, seja de tecnologia, e daqui a 3 anos, não tem havido um progresso como tem havido até agora, porque até agora tem havido um progresso muito grande. Pode haver esse crash. Portanto, eu acho que vamos ver outros desafios primeiro do que a inteligência artificial. Acho que é também ingênuo pedir que seja Portugal a estar na ponta das leis laborais quanto à inteligência artificial. Então, mas ninguém está a fazer. Tá bem. Se os outros países que vão chegar a esse ponto primeiro, ninguém está a fazer, acha que vai ser Portugal a fazer? Mas se o ministro diz, e passo a citar, que vai candidatar Portugal à instalação de uma gigafábrica de inteligência artificial em Sines e que quer fazer de Portugal líder mundial da inteligência artificial, então não é só apenas desejar. Mas é fazer para exportar, não é para levarmos cá. Mas já agora... Claro que devia, eu acho que devia. Acho que as pessoas não querem saber disso. E a política hoje em dia também é feita para... Mas tu não achas curioso... Para sinalizar a virtude. Sim, não achas curioso, e já falámos aqui disso, e para terminar, que as pessoas se movam mais, percam mais tempo, se indignem mais, seja a favor ou contra, com o uso da burca, do que algo como isto que nós falámos aqui hoje, que vai ter muito mais influência na vida delas e dos filhos delas nos próximos 10 e 20 anos? Sim. Vai. Provavelmente até vai matar os filhos. E as pessoas não se preocupam. Porque odiares a pessoa de burca, porque é diferente, ou o imigrante que não sabe falar português, é muito fácil, é muito instintivo e reptiliano. Tu teres... odiares, entre aspas, ou o que seja, as empresas e a inteligência artificial e o que é que ela pode vir a fazer, isso é dá trabalho. Tens que passar para outro estado cerebral de análise de coisas e de raciocínio, e a maioria das pessoas não quer estar nesse estado, quer estar no estado fight or flight, reativo e a insultar e dizer merdas. Muito bem, sugestões. Sugiro o novo disco do Luís Vratoso, chama-se Contrafação. Ele já tem 2 discos anteriores muito fixes, que é o Luta Livre e o Defesa Pessoal.
Luta Livre, Defesa... Não, desculpa. O projeto dele chama-se Luta Livre, assim é que é. E os discos chamam-se Defesa Pessoal e Técnicas de Combate. É música de intervenção contemporânea. Muito fixe, tem letras muito fixe. E ele lançou agora um novo disco que é o Contrafação. Fala muitas das coisas que nós... Estes 3 discos de coisas que falámos aqui, do trabalho precário, das questões do ambiente e outras. E eu ouvi um tema... um dos temas que ouvi foi Fado Imperfeito, portanto, aconselho. Outro disco que eu aconselho... que já ouvi, não gostei de todos os temas, mas que teve um impacto tremendo, acho que bateu alguns recordes no Spotify, que é o disco da Rosalía, A música com a Carminho, chamado Memória, e o disco, o single de abertura, que é uma palavra alemã que eu não sei dizer, mas que também tem um videoclipe muito fixe. E de facto a Rosalía é uma inovadora. Gosto ou não da música dela, eu gosto de algumas coisas, mas traz sempre algo novo, então é muito interessante. E tu? E como tal, nunca terá tanto sucesso como a Taylor Swift, não é? Mas eu acho que ela tem sucesso suficiente Sim, mas para não ter uma vida do caraças. Não tem. Preferires ser a Taylor Swift ou a Rosalía? Rosalía, claro. Não, o nível de fama da Taylor Swift não é. Da Rosalía já não deve ser bom. Da Taylor Swift é absurdo. É absurdo. Só um psicopata é que quer ter aquela vida. Um narcisista psicopata. Não há hipótese. Se tu não fores, tu até podes chegar ali e não era isto que eu queria. Pá, agarras nos milhões, basas e vais outra vez às origens ou fazer outra coisa. Continuas aquilo. Depois tens uma máquina tão grande para alimentar e pessoas dependem. Mas... Bom, eu tenho sugestões. É stand-up. Stand-up é especial de Natal aqui da setlist da minha agência, com toda a malta da agência, que vai ser dia 16 de dezembro no Teatro Trindade. Portanto, comprem bilhetes. É isso. O especial Natal da setlist. Somos 8 a atuar, penso eu. Vão ver, está no cartaz. E está lá, toda a gente vai atuar. Alcobaça, o festival de humor em Alcobaça, agora neste fim de semana, acho que é de sexta a domingo. Eu vou estar lá dia 23, que é domingo, às 7 da tarde. Não é com o Sol, não é com a Matriosca. Vou estar acompanhado com outros comediantes também. Somos vários, vou lá dar uma perninha. Portanto, apareçam também, se estiverem em Alcobaça ou se forem perto. E pronto. E de resto é as últimas datas de Matriosca. As próximas acho que já estão praticamente esgotadas. Peso da Régua e Faf. A Águeda, 11 de dezembro. Ainda há bilhetes. E depois para Coimbra. E vou anunciar em breve, conto eu, nas próximas 2 semanas, as últimas datas de Matriosca, que serão janeiro e fevereiro. E para fechar a tour. E é isso. Portanto, fiquem atentos. E obrigado a toda a gente que já foi. Até para a semana. Quem quiser fazer-se patrono e ouvir mais episódios, não só pode ouvir um episódio todas as semanas, como mais 4 episódios por mês ao fim de semana, os que nós chamamos o especial de patronos. O que é que tem que fazer, Guilherme Duarte? É ir ao Patreon /Sem Barbas na Língua e pronto, subscrevem. Por meros 3 euros mensais têm acesso total. Portanto, estamos a falar de 2 episódios grandes e 4 episódios especiais de meia hora por mês. Portanto, sai a 50 cêntimos cada episódio. É isso. É como dizia o Guterres, é fazer as contas. É fazer as contas. Até breve. Até breve, obrigado.